Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui quem fala é o engenheiro eletricista Alan e estamos aí iniciando mais uma live class aí do projeto Educa Drives. E hoje eu vou estar falando com vocês, para vocês, sobre a diferença entre o inversor de frequência monofásico que a gente encontra na indústria e o trifásico. Qual é a diferença deles internamente? Qual é a diferença externamente? O que você técnico, você engenheiro, você que trabalha com inversor de frequência tem que cuidar nas instalações, entendeu? Hoje eu vou estar falando sobre isso com vocês. E para começar, eu montei aqui um MindMister. E lembrando, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, estou internamente à disposição de vocês. O áudio está bom, hoje eu deixei ligado o ventilador, caso que aqui está um pouco quente, caso não esteja bom, o ventilador esteja atrapalhando, eu desligo. Mas eu estou à total dúvida à disposição de vocês. Boa noite, Júlio. Boa noite aí, pessoal. E qualquer dúvida aí, comentam. Não deixe de comentar aí e interagir sobre a questão aí. E a diferença entre o inversor de frequência monofásico e trifásico. Tem aqui um inversor de frequência, esse é monofásico e esse aqui é trifásico. Qual a diferença? Ó, mesmo tamanho, mesma potência, mas qual a diferença aí deles? Para começar, montei uma administra aqui, monofásico e trifásico. E no final eu vou estar falando, um inversor de frequência trifásico pode atuar como inversor de frequência monofásico, ou seja, pode alimentar apenas duas fases, ele vai funcionar, não vai funcionar, depende da marca. Isso eu vou estar falando no final da nossa live também. Então, abrindo aqui o monofásico, Ariel. Boa noite, Ariel. Sérgio, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E abrindo aqui o inversor de frequência, a escala aqui monofásico. O monofásico, pessoal, hoje nas indústrias, falando de inversor de frequência industrial, apenas inversor de frequência, foco aqui para a indústria, para você ver aí nas indústrias, tá, pessoal? Não estou falando de inversor solar, apenas de inversor industrial. É para baixas potências o monofásico. Esse monofásico geral, baixas potências. No mercado hoje você encontra para comprar técnico engenheiro até 2,2 kW, ou seja, até 3 CV aí no 220, você encontra o monofásico. O que seria o monofásico? É entrar duas fases, deixa eu abrir esse aqui, entrar duas fases, em vez de três fases. Apesar do nome ser mono, entra duas fases, L1 e L2. Podem ver que aqui tá fechadinho, ó. Esse é monofásico. Entrar duas fases e sair três fases para ligar o motor. Aqui já é o trifásico, ó. Entra as três fases e sai três fases. Então, qual é a diferença deles? Por que entra duas fases e só sai uma? Qual que é a diferença? E para baixas, o monofásico tem até baixas potências aí, pessoal. Até 2,2 kW, 3CV220 você encontra no mercado para comprar, tá? Você encontra aí no mercado para comprar. E sob encomenda, existem aí marcas que têm 380 monofásico, isso mesmo, 380 monofásico e até 37 kW, ou 220 monofásico e até 22 kW. Depende da marca e modelo, mais ou menos essa faixa de potência, mas é sob encomenda, não tem a pronta entrega. Solange Araújo, boa noite, boa noite. A mensagem não foi aí. E ponte monofásica, pessoal. O inversor monofásico tem ponte monofásica, duas fases. Consequentemente, porque ele tem a ponte monofásica, ele tem um maior ripple na retificação. Ele tem uma maior ripple. Nossa, Lama, o que é isso? O que é esse ripple? O que é isso tudo? E a corrente de entrada, consequentemente, para pontes por a ponte ser monofásica, a corrente de entrada é quase o triplo da saída, pessoal. Isso mesmo. A corrente de entrada aqui, se pegar esse inversor de frequência aqui, por exemplo, ó, pega esse inversor de frequência aqui, eu tenho ele aqui
2CV, monofásico, a corrente dele de entrada é 18,7 amperes. E a corrente de saída, que é para o inversor monofásico 3CV, 6,8 amperes. Então, olha a diferença da corrente de entrada, por ele ser uma ponte retificadora na entrada. Agora você pega um inversor trifásico, mesma potência, para ligar a mesma potência, o mesmo motor, 3CV. A corrente de entrada vai para 10,9, ó, cai de 18,7, vai para 10,9 a corrente da entrada. E a corrente de saída, que vai ligar esse motor de 3CV, um 220, é de 6,8 amperes, tá, pessoal? Gabriel, boa noite. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo aí. Então, pessoal, o que é Alan? O que é essa ponte monofásica? O que é esse maior ripple na retificação? Bom, vamos aqui, pessoal. Eu tenho um escopo aqui. Para começar, tem um escopo. Deixa eu abrir esse escopo aqui. Deixa eu ver vídeos aqui. Aqui. Abrindo esse escopo, eu tenho aqui esse escopo aqui. E, pessoal, para quem sabe, como eu já comentei nas nossas outras lives, aí essa estrutura que eu tenho aqui, isso serve independente do inversor, independente da marca, modelo, é a mesma coisa, é essa mesma estrutura aqui, tá? Deixa eu só passar aqui. Essa mesma estrutura aqui, ó. Essa mesma estrutura. Para inversor de frequência monofásico, é essa mesma coisa, essa mesma estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, pessoal. Pessoal, se vocês não estiverem vendo, comentem. Essa mesma estrutura aqui é independente da marca, independente do modelo, é essa mesma estrutura, pessoal. Essa mesma estrutura aqui. Então, pessoal, aqui o número 1 eu tenho o sistema de atenção da alimentação. No caso do inversor monofásico, ele vai entrar apenas 2 fases e não 3 fases. Aí ele vai entrar apenas 2 fases, ó, apagando aqui. E aí o número 2, o sistema de retificação. O número 3, o circuito intermediário, barramento CC, o filtro LC aqui, dependendo do inversor, marca, modelo, não tem um indutor, né? É apenas o capacitor. Ou seja, o sistema aí de retificação transforma a corrente, a tensão CA para a tensão CC. E na sequência, o circuito inversor transforma essa tensão CC para a tensão CA, novamente, que vai para a carga aí, meu motor, a aplicação, entendeu? E todo esse esquema aqui, essa leitura, esse sistema de gatilhamento, esse sistema de leitura de operacional, tudo está no número 6, no sistema de controle e chaveamento. Para quem acompanha nossas lives, mais detalhadamente eu falo de item por item aqui bem detalhado, tem nas nossas lives anteriores. Mas o foco hoje, pessoal, nosso foco é a questão aqui do sistema de retificação e o sistema aqui da tensão da alimentação. A diferença do inversor monofásico e trifásico. Se você pegar o inversor monofásico, ele vai estar aí entrando aqui, ó, 3 fases, o trifásico, né, desculpa, e o monofásico vai estar entrando 2 fases. Então, no número 1 aqui, o que muda é isso, 2 fases, 3 fases, tá? Em relação a essa outra estrutura aqui, ó, é a mesma coisa. Ou seja, esse drive aqui de 3CV e esse drive aqui de 3CV, que é a mesma marca, é a mesma coisa, não muda. Entendeu, pessoal? Falando dessa estrutura aqui, ó. Dessa estrutura aqui, o número 3, número 4, número 5 e número 6. Agora, o número 1 e o número 2, ele muda. Alan, e o que muda? O número 1 é a alimentação, que eu comentei. Vai entrar 2 fases ou vai entrar 3 fases. Olhando aqui esquematicamente. E o número 2, vamos desmembrar agora. Vamos desmembrar agora o número 2. Aqui, desmembrando o número 2. Aqui eu tenho, ó, 2 fases,
sistema monofásico, e aqui eu tenho 3 fases, sistema trifásico. Tiago, boa noite. Clayton, boa noite, sejam bem-vindos. Dúvidas aí, pessoal? Estou à disposição. Então, olha a diferença, pessoal, do inversor monofásico para o trifásico na ponte retificadora. Qual que é a diferença aí do inversor monofásico e trifásico na ponte retificadora? A diferença, pessoal, é os diodos aqui. Aqui tem mais uma ponte, aqui tem mais um sistema de retificação. Aqui tem mais um sistema de retificação e aqui tem apenas 2 e 3 que vai para o circuito aqui, entendeu? E aqui, como é baixa potência, não é SCR, é apenas diodo, pessoal, apenas diodo. Até 3CV ali ou até 37 kW deve ter um SCR. Agora, para baixo é apenas diodo, pessoal, não é SCR não, apenas diodo. Então, realiza o sistema de dedicação. Alan, mas o que muda isso? O que vai mudar? Além dessa estrutura aqui, desse esquema que nós estamos comentando do inversor monofásico para o inversor trifásico. Se você pegar a onda, vamos pegar a onda aqui. Você pegar a onda, aqui nós temos a onda desse circuito. Aqui eu tenho a onda do inversor tensão senoidal da entrada da retificação trifásica, tá? Que tá entrando as 3 ondas separadas em 120 graus elétricos. A trifásico. E aqui na saída, ele gera um pequeno ripple aqui, ó. Opa, meu ripple aqui tá. Ele vai gerar um pequeno ripple aqui que o capacitor vai corrigir depois. Certo? Esse é o trifásico. Ripple. Sérgio Lima, boa noite. Boa noite, Sérgio Lima. Seja bem-vindo aí. Então, pessoal, esse é o trifásico, tá, pessoal? Esse é o trifásico. Agora, pega aqui agora. Vou pegar aqui. Aqui. Botar esse carinha aqui para cima. E mais um aqui para baixo. Aqui o ripple, certo? Agora vamos pegar um inversor, o ripple aqui. Agora vamos pegar um inversor monofásico, entrar 2 fases. Ou seja, não vai ter, vamos botar, não vai ter a última tensão aqui. Tá. Pagando aqui a última fase, não vai ter a última fase. Consequentemente, não vai ter o último circuito aqui. Aí, inversor monofásico. Consequentemente, esse inversor monofásico, ele vai entrar apenas 2 ondas, né, pessoal? Então, você pega 1, 2, esse aqui não entra. Vai entrar 2 ondas, por ser monofásico. E, consequentemente, na saída, ele não vai ter uma onda aqui. Opa. Não vai ter uma onda, tá? Então, consequentemente, vai ter em A1 e é separado mais, como é que eu vou dizer? É separado mais uniformemente daí. Separado dessa maneira. Esse aqui é como se estivesse aqui. Consequentemente, o ripple vai ser maior do que o ripple trifásico. O ripple do inversor monofásico é maior. Esse espaço entre os 2 picos
que daí o capacitor corrige e vai ter essa perca, essa defasagem aqui, que é chamada de ripple, vai ser maior no inversor monofásico do que no inversor trifásico, entendeu, pessoal? Caso vocês não tenham entendido aí o ripple, comentem, entendeu? Mas o ripple é gerado depois do AMET-CC por causa do capacitor, que ele determina aí a defasagem, que geralmente é 2%, mas no monofásico é maior o ripple na saída, tá, pessoal? É maior. E aí, por ser maior, Alan, o que vai mudar por ser maior? Consequentemente, gera mais perca. Falando em termos de cálculo, eu lembro que eu estudei isso um pouco na faculdade, mas o foco, o objetivo aqui do projeto é ver você técnico, você engenheiro, interligar essa parte prática, teórica mais a prática. Lá o pessoal comenta que, consequentemente, a corrente média é maior pela questão dos vales aqui ter essa distância maior, tá? Essa questão dos vales de um pico até o outro, essa distância for maior no inversor monofásico, consequentemente a corrente de entrada é maior, por isso, e consequentemente a corrente RMS é maior. E por isso que a gente vê aqui na prática, ó, pessoal, pega o inversor aqui, ó. Como eu comentei, 18,7 a entrada de corrente e a saída 6,8 para o monofásico, 3CV, e o 3CV trifásico, 10,9 a entrada e a saída 6,8. Então, de 18 para 10. Ou seja, olha a diferença de corrente que tem aí o monofásico por essa forma construtiva. E a diferença, tirando essa questão da ponta retificadora, Alan, tirando essa questão da ponta retificadora, o que mais muda no inversor trifásico para monofásico, considerando a mesma potência? Apenas isso, pessoal, tá? Apenas a ponta retificadora aí vai alterar. Vai ter esse pico, vai ter esse vale, vai ter a corrente maior de entrada. É apenas isso. Consequentemente, vocês podem ver que inversores monofásicos só tem de baixas potências. Por quê? Porque a perca aqui na entrada é muito grande. É muito grande, pessoal. É muito grande. Pegando o sistema aqui novamente, a perca na entrada é muito grande, por causa dos picos serem um pouco mais distantes. Então, aqui pegando, é essa a diferença. Essa parte aqui é a diferença. A número 1 e a número 2 do monofásico para o trifásico. Agora, a parte 13 e a parte 4, a parte 6 e a parte 5 é a mesma coisa, pessoal, tá? Mesma coisa aí, não vai mudar. Entendeu, pessoal? Falando estruturalmente aí, vai ser a mesma coisa, tá? Só a parte de entrada aí que vai ser alterada, tá, pessoal? Que é alterada, tá? E aí, os cuidados aí, consequentemente, que você tem que ter na instalação desse inversor monofásico. Quais são os cuidados aí, Alan? Você tem que ter, porque lá esse inversor monofásico, muitas vezes ele opera aí na questão aí de para indústrias de pequeno porte, às vezes não tem a condição de entrar uma entrada trifásica, só monofásica, ou até mesmo na agricultura, nas fazendas, né? Tem essa condição também só monofásica e não trifásica. E ele é atuado aí, o inversor monofásico nessas questões. Mas o que que difere aí, que tem que tomar cuidado na instalação? É essa corrente alta, né, pessoal? Essa corrente alta já é ali a questão de cuidar os cabos que você vai ligar esse inversor, cuidar a dimensão dele para atender os 18,7,
Você não tem que calcular em relação ao motor que você vai instalar. O motor é 6,8, mas a corrente que vai alimentar esse inversor é muito maior. A corrente de entrada é muito maior que a corrente de saída. Pessoal, põe aqui na cabeça, monofásico, corrente de entrada 3 vezes ou mais do que a corrente de saída. Alan, não sei se já foi comentado, cheguei há pouco. Posso ligar um inversor trifásico em uma rede monofásica? Sérgio, um inversor trifásico em uma rede monofásica. Vamos comentar no final da live. Ó. Um inversor de frequência trifásico pode atuar como um inversor de frequência monofásico? Vai ser comentado, vamos comentar aí no final da live se pode ou não pode ser aí, Sérgio. Não foi ainda comentado e caso fosse aí a gente trocaria também uma ideia, não tem problema não. Professor, tira uma dúvida. Se eu tenho uma rede 220, 380 e um motor 220 delta e 380 Y e tenho um inversor monofásico 220, fase neutra. O fechamento do motor tem que ser em delta 220 ou tanto faz? O fechamento do motor tem que ser em delta. Por quê? Porque você não tem uma alimentação aí de 380, então você só tem alimentação 220, então você vai ter que ligar esse motor em 220. Consequentemente, você fecha ele aí em delta e liga no 220. Porém, Thiago, presta atenção aqui como a gente está vendo na corrente de entrada. A corrente de entrada é 3 vezes ou mais do que a corrente de saída. Então, por exemplo, esse motor que você vai ligar em delta, pegando o exemplo do Thiago aí, 220 volts, o motor é de 6 amperes, por exemplo, 6 amperes, você não dimensiona a entrada desse inversor para 6 amperes. Você dimensiona os cabos, se você vai ligar no inversor monofásico, dimensionar os cabos de alimentação do inversor para corrente de 18 amperes aí. Calcula 6 vezes 3, 18. 18 amperes, entendeu? A saída pode ser cabos de 6 amperes, mas a entrada tem que ser 18. Por que, Alan? Porque é a questão aí do dimensionamento que nós comentamos, do fato aí da forma construtiva que é o inversor monofásico e que é o inversor trifásico, tá, pessoal? Essa diferença aí, por essa questão, tem que ser tomar esse cuidado, porque independente da marca, pessoal, independente do modelo, só eu estou mostrando aqui um dump, só dampos aqui vai ter a corrente maior na entrada. Não, qualquer marca, VEG, ABB, a forma construtiva é a mesma coisa, pessoal, é a mesma coisa. Com isso, é a mesma coisa. A forma construtiva não muda, é a mesma coisa, tá? E baseando aqui nos inversores trifásicos, falando um pouco dos inversores trifásicos e não monofásicos, que tem a ponte aí as três, inversores trifásicos, por ter essa característica aqui de questão da ponte, essa característica de três fases aqui, essa característica entrando as três fases aqui na ponta identificadora, por ter essa característica, os inversores aí trifásicos podem atingir aí até 220, alguns fabricantes têm até 160 kW, 220, outros fabricantes e até 1000 kW, 380. Então, geralmente aí os fabricantes 160 kW, 220 e 1000 kW, 380. Então, observa, eles vão até potências altas, né, pessoal? Baixa tensão aí, potências altas, devido à questão aí de só uma fase estar entrando a mais, ele suporta aí mais o sistema aí como um todo, né, pessoal? Eita, professor, não sabia disso sobre a corrente de entrada. Obrigado. Imagine, Thiago, estamos à disposição e muito importante essa questão mesmo. Muito pessoal tem essa dúvida, tem essa questão aí, e é um assunto muito, muito importante a ser
serializado. 3 vezes a corrente de saída, isso em inversores mono, isso, Sérgio, isso mesmo, isso em inversores monos. Se vocês verem aqui, ó, pega esse inversor aqui, ó. E outra questão também, pessoal, nos inversores monofásicos, às vezes o pessoal olha só o out, ou a entrada, ou o in, ou confunde o in com o out. In é entrada e out saída. Vocês estão conseguindo enxergar bem ali? Ó, o in aqui, ó, corrente 18,7. 18,7, isso mesmo, pessoal, 18,7. A saída, 6 alguma coisa, 6,8. Tá vendo? Então aqui, ó, 3 vezes. Entendeu? Toma cuidado, muito importante isso, pessoal, muito importante. E você que tá assistindo aí nossa live, embora e tá tirando a dúvida aí, consegue aí verificar, ó. Muito importante, muito importante. E também, olha daí o trifásico, a diferença, ó o trifásico. Trifásico, mesmo motor, mesma potência, ó, cai para 10. Cai para 10. E a saída 6,8. Olha a diferença, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí essa questão, mas olhem a diferença, pessoal. E tem que prestar atenção no dimensionamento, tem que prestar atenção, às vezes, principalmente no dimensionamento, porque a perca aí no sistema, por ele apresentar essa forma construtiva que eu apresentei para vocês, é muito grande, é muito grande, é muito grande. E o trifásico, essas potências altas aqui, por ser uma ponte trifásica, 3 fases, né? Por ser uma ponte trifásica, 3 fases, é considerado aí potências altas o inversor de frequência trifásico. Potências muito grandes. Inversor de frequência monofásico é potências menores aí, como eu comentei aí com vocês, pessoal. Então, tome cuidado, isso aqui é muito importante. Dimensionar os cabos do inversor para a corrente de 18 amperes, entendeu? Se for um inversor de 6 amperes, ou seja, 3 vezes ou mais do que a corrente de saída, tá? Muito importante aí. E algumas marcas dá para operar tanto monofásico quanto trifásico. Aí pegando o gancho aí, pegando a questão aqui do sistema, ó. Pegando o nosso último tópico aqui do sistema. Um inversor de frequência trifásico pode atuar como um inversor de frequência monofásico? Pode atuar, pessoal? É a pergunta aí do... Posso ligar? Pergunta do Sérgio. Perguntou se chegou no final da live. Chegando agora. Boa noite, turma. Boa noite, Master. Boa noite. Estamos tirando a dúvida aí em relação a inversor monofásico e inversor trifásico. A diferença entre eles, a forma construtiva aí que foi passada sobre a questão do ripple, sobre a questão interna. E o inversor de frequência, então, pessoal, trifásico, pode atuar como um inversor de frequência monofásico? Você pegando aqui, ó, você pegando aqui a entrada do inversor, como eu passei, a entrada aqui, pegando a entrada, isso aqui é a estrutura, independente da marca, independente do modelo, é a mesma coisa, a mesma estrutura aqui. Já mostrei em lives anteriores aí, passo a passo, cada estrutura dessa. E pegando aqui a entrada, que é o que muda do monofásico para o trifásico, como eu comentei, você pegando aqui, imagine-se o seguinte, pessoal, imagine-se o seguinte. Aqui tem o monofásico e o trifásico, né? Mas deixa eu pegar a onda aqui. Imagine essa onda aqui, então, pessoal. Imagine essa onda.
Aqui. E vamos para o nosso questionamento. Um inversor de frequência trifásico pode atuar como um inversor de frequência monofásico? Tiago, acredito que sim, mas não tenho essa certeza, porque já operei um inversor da Schneider ATV310, ele tinha a opção de tensão 220, 380, porém ele era trifásico. Show, show. Tiago aí compartilhando, obrigado, Tiago, por compartilhar aí sua experiência. E fica aqui, imagine que você só não alimenta essa alimentação, mas tem esse sistema. E agora comparando com o inversor monofásico. Tá? Inversor monofásico. Opa. Pega o inversor monofásico aqui. Agora inversor monofásico. O que o inversor monofásico vai ter? Essa questão aqui daí. Já não vai ter um a menos aqui. Pagando aqui. Consequentemente aqui também não vai ter, né? Vai ter uma onda a menos. E aqui também vai ter uma onda a menos. E esse aqui, só que no monofásico o vale é aqui, né? É aqui. Aí, pessoal. Vamos simular que tá igual, tá, pessoal? Então, olha para isso aqui. Aqui embaixo nós temos o inversor, eu tenho inversor monofásico, e aqui eu tenho inversor trifásico, sem a alimentação em uma das fases. Ou seja, não está ligado, só tem o fio aqui, ó. Só tem o sistema aqui, mas não está ligado. Qual é a diferença? E aqui, consequentemente, vai ter só duas ondas, né? Não vai ter mais um. Vou apagar aqui. Qual é a diferença entre essa onda e essa onda? Nenhuma, né? Nenhuma. Qual que é a diferença desse e desse? Não vai ter mais um conjunto aqui de diodos. Entendeu? Aqui não tem. No monofásico não tem. No trifásico tem. Porém, esse daqui não está sendo alimentado. Consequentemente, como que vai ser a saída aqui? A saída vai ser igual, pessoal. Saída aqui vai ser igual. Vai ser a mesma coisa, porque vai estar entrando e saindo igual. Aquilo lá é como se não existisse. Opa! Como se não existisse. Esse sistema aqui, como não está funcionando, é como se ele não existisse. Vai ficar infinito, vai tender a corrente a infinito. Então, sim, o inversor monofásico pode ser atuado como trifásico. Só que preste atenção, pessoal. Quais são os cuidados que você tem que ter nessa questão? Aí tem que ser certos cuidados. E outra questão também. Vamos lá. Um inversor trifásico pode atuar como um inversor monofásico? Sim, pode. Sim. Observação: algumas
marcas e modelos geram falha. Falha de falta de tensão na entrada. Algumas marcas, alguns modelos dá essa falha, tá, pessoal? Algumas marcas, alguns modelos é possível desativar. Vem a pergunta: é possível desativar? Sim, para algumas marcas e modelos. Comenta aí, pessoal. Comenta se vocês quais são os modelos e marcas que vocês têm. Comentam aí que eu vou. Alguns eu sei de cabeça, outros a gente pode pesquisar para ver se precisa desativar, se vai atuar, se não vai. Sim, para algumas marcas e modelos. É possível desativar? Sim, para algumas marcas e modelos, e não para algumas marcas e modelos. Cuidado, pessoal. Quais são os cuidados? Cuidados. Se você tem um inversor de frequência trifásico de 6 amperes e quer ligar ele na rede monofásica, sendo trifásico, tá? Você não vai conseguir partir esse motor de 6 amperes. Motor de 6 amperes, né? O inversor é 6 amperes, motor. Você não consegue partir esse inversor de frequência esse motor, desculpa, de 6 amperes. Por quê, pessoal? Porque ele foi dimensionado para ser a entrada trifásica e não monofásica. Consequentemente, você vai ter que sobredimensionar esse inversor. Sobredimensionar esse inversor. PowerFlex 753. PowerFlex 753 dá para desativar, Sérgio. Inversor ABB. Inversor ABB, se eu não me engano, ele não dá falha de falta de uma das 3 fases na entrada, tá? Ele não dá, o inversor ABB não dá. VEG também não dá. Danfoss funciona sem erro, ó, Sérgio testou, isso mesmo. Não funciona sem erro. Exatamente, já teve aí a experiência, o Sérgio. Então, pessoal, se você tem um inversor de frequência de 6 amperes, trifásico, e quer ligar ele na rede monofásica para o motor de 6 amperes, você não consegue partir esse motor na carga nominal. Aí você vai falar, Malan, mas eu já parti. Sim, você consegue partir, mas não chega a 6 amperes. Chega a 70%. Pega 70% aí de 6 amperes. 6 amperes. 70, chega mais ou menos a uns 4 amperes. Ele vai chegar aos 4 amperes. E aí vai dar falha. Que falha vai dar? Geralmente dá sobretensão no barramento CC. Ou seja, o barramento CC não aguenta, não suporta. Ele dá falha de sobretensão no barramento CC. Como que eu vou fazer para partir daí o motor de 6 amperes no inversor trifásico? No inversor trifásico duas vezes. No inversor trifásico, alimentando ele monofásico. Você sobredimensiona esse inversor. Sobredimensiona. Por exemplo, se ele é 6 amperes e você quer partir o motor de 6 amperes, sobredimensiona geralmente depende da aplicação, geralmente um frame acima ou 2 frames. Se for de 6 amperes, 220, dimensiona lá pelos 10 amperes, é garantido. Depende da aplicação, até você consegue um frame a mais só. Mas dimensiona para drive de 10 amperes que vai partir esse motor
de 6 amperes alimentando apenas duas fases. Entendeu, pessoal? Ah, Alan, isso serve até para que potência? Trabalho com Onro e Schneider e WEG, porém nunca fiz. Onro eu não me recordo, Thiago. Schneider eu sei que dá falta de fase da rede, dá falta, só que tem como você desativar. WEG não dá falha. Temos que informar nos parâmetros quando tem a opção de tensão. Tem a opção de tensão de saída. Temos que informar nos parâmetros quando tem opção de tensão na saída. Você tem que informar, Thiago, nos dados de plaqueta do motor. Você tem que informar ali a tensão que você tá do motor ali, sim. Dependendo do modelo, se você vai partir esse motor aí que você comentou, se você vai partir num WEG, parâmetro lá, o grupo 400, você coloca a tensão nominal do motor lá no grupo 400, que é 220, você coloca 220, vai parametriza ele com a tensão aí, ok? Então, pessoal, voltando aqui, sim, funciona o inversor trifásico. Você alimentar em monofásico, em duas fases só, e partir, funciona. Dependendo do modelo, a marca, você vai ter que desativar, ou dependendo do modelo, a marca dá falha e não dá. Mas geralmente as principais marcas dá para desativar ou não dá falha, tá? E aí, para ele aguentar, se o inversor é 6 amperes e o motor é 6 amperes, você quer alimentar monofásico esse sistema agora, você tem que sobredimensionar o drive. Você não vai conseguir partir com o inversor de 6 amperes alimentando só duas fases, sobredimensiona ele. 2 frames acima aí, 2 graus de corrente acima, você consegue partir, entendeu? Isso serve às vezes, pessoal, eu vejo, eu tenho muitas, às vezes, situações que eu já se deparei, que, por exemplo, o pessoal comenta, Alan, aqui na minha fazenda eu tenho um sistema de irrigação e tenho um inversor, um motor de 25 CV. Só que eu queria ligar esse motor e não tem sistema trifásico aqui. Esse comentário, não tem. Ele liga lá 25 CV, 380, daqui a uns 28 amperes. Como é que eu faço para ligar esse motor, Alan? Como é que eu vou fazer? E daí eu pego, sobredimensiono aí as casas, ponho um inversor de 50 CV para dar garantia aí de frame a mais. E aí você pega no 380 volts, a corrente do inversor de 50 CV vai lá para 71 ampere, e aí faz tocar aí consegue tocar esse motor de 25 CV, um inversor de 50 CV, alimentando apenas duas fases na entrada. E cuidar, consequentemente, a corrente de entrada, a corrente dessas duas fases, muito importante, pessoal, é o triplo aí da corrente de saída aí, consequentemente. Por que, Alan? Porque essas formas construtivas aí que eu passei para vocês, tá, pessoal? Essas características construtivas aí que eu passei para você. Por isso que tem essa questão aí, né, pessoal? Por isso que tem toda essa questão. Então, cuidado sobre dimensionamento. Se você quer fazer um inversor de frequência trifásico, poder atuar como inversor de frequência monofásico, cuide dessa questão do dimensionamento, tá, pessoal? E ter cuidado quanto à corrente de entrada. Isso tanto nesse dimensionamento aqui, tanto nessa operação que vocês querem partir, tanto na operação dos monofásicos. Cuida, pessoal. Questão aí, ó, 60, 70% dos técnicos não sabem dessa informação da corrente de entrada dos inversores monofásicos ser 3 vezes aí a corrente de saída. Mais que 60, 70% dos técnicos não sabem essa informação. E você agora sabe. Você agora sabe essa informação
e vai tomar cuidado tanto na questão da instalação quanto a questão aí do dimensionamento dos cabos da entrada do inversor e quanto a questão da saída, tá? E Alan, por quê? Porque tudo isso que nós explicamos aqui, né? O segredo aí do inversor monofásico para trifásico está relacionado aí ao sistema de retificação. Entendeu, pessoal? Está relacionado aí diretamente a todo o sistema aí de retificação. Entendeu? E é isso aí. Dúvidas eu tô à disposição. Dúvidas sobre parametrização também estou à disposição. Dúvidas sobre falhas também estou à disposição. Meu compromisso com vocês é toda segunda-feira, às 19 horas, horário aí aqui do MS, aqui de Campo Grande, que eu estou aqui em Campo Grande, mas às 20 horas aí, para quem está toda a região aí do Brasil, às 20 horas, horário Brasília aí. Em próxima live, que eu vou comentar com vocês, próxima live é próxima segunda-feira, dia 5/10, e eu vou falar especificamente sobre duas falhas. Sobre duas falhas aí eu vou estar falando com vocês. Duas falhas sobre inversor de frequência, falhas de sobrecarga e soft starter também, né? Soft starter aí, duas falhas relacionadas a inversor de frequência e soft starter. Sobrecarga ou sobrecorrente no drive, no seu drive. O que pode ser sobrecarga, sobrecorrente, quais os testes que a gente pode fazer para sobrecarga e sobrecorrente, como resolver essas falhas, quais parâmetros olhar, o que olhar na aplicação como um todo, quais os testes que dá para fazer. Isso tudo eu vou estar falando na nossa próxima live dia 5/10 aí. E ficou alguma dúvida sobre o inversor monofásico, sobre o inversor trifásico, qual que é a principal diferença dele? Comente aí, eu vou ficar depois aí, no final agora da live que eu vou fechar, porém eu vou ficar aqui acompanhando as perguntas. E comenta aí, a hora é agora. Ficou com alguma dúvida na questão do inversor de frequência trifásico? Pode atuar como inversor de frequência monofásico? Comente também, deixe nos comentários aí, estamos à disposição de vocês. Aproveita aí sobre essa questão. Lembrando que vai ficar gravado também essa live, às vezes você no decorrer do dia vai querer tirar a dúvida, vai querer lembrar, será fechada a live agora e na sequência será editada e repostada aí amanhã para você tirar a dúvida aí, pessoal. Master, live muito esclarecedora. Beleza, Master? Estamos à disposição aí. Qualquer dúvida que você tiver, estamos à disposição. Comente. Sérgio, existe limite de corrente para a tensão 220? Depende muito da potência do drive, Sérgio. Limite de corrente no inversor de frequência, tem que ver se ele é com sobretorque ou não, sobrecarga ou não. Tem inversores de frequência, tem sobretorque de 150%, tem inversores de frequência, tem sobretorque de 110%. Sim, existe um limite existe, mas depende muito aí da potência do inversor, tá? Que você tem que atuar. Em relação ao monofásico para trifásico ali, eu recomendo sobredimensionar sempre. Se você tem um motor que é partido, um motor de 7,5 CV, sobredimensiona. Põe um inversor de 12,5 CV se você quer ligar apenas em duas fases, tá? Aí isso é garantido, isso vai fazer com que funcione aí teu sistema. Beleza? Vou ficar aqui com vocês até esclarecer um pouco aí as dúvidas. Com alguma dúvida ainda, Sérgio, Thiago ou o pessoal aí ficaram com alguma dúvida, vou ficar aqui um pouco com a live aberta para esclarecer. E conto com você segunda-feira que vem. Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero que tenham gostado aí da live. Comenta aí, não deixe de comentar, pessoal. E um abraço e até a próxima aí para vocês. Até mais.